galera! Bem-vindos a mais um estudo da lição Roteiro Team. A lição dessa semana se chamava Poder, Perseverança, Propósito. E o verso para memorizar está lá em Mateus, no capítulo 5, verso 11, e diz assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Você já se perguntou, por acaso, qual é o seu propósito aqui neste mundo? Qual será que foi a missão que Deus separou para que você pudesse executar? O que você deveria fazer de importante e útil na obra de Deus? Ou até mesmo, vendo por outro lado, qual é o propósito daquilo que você passa todos os dias? Da sua rotina, das coisas de ruim que acontecem com você? Por que será que essas coisas precisam acontecer? Ou por que acontecem tantas coisas ruins na sua vida? Será que tinha mesmo necessidade das coisas serem assim? A Bíblia nos garante que nada acontece nesse mundo sem que haja a permissão de Deus. Nós, como cristãos, acreditamos que sim, Ele tem total noção daquilo que acontece e que, se Ele permitiu, tem um motivo. Quando Jesus passou aqui por essa terra, Ele foi tentado e passou por muitas situações difíceis, assim como diz lá em Hebreus 2, verso 18. Nós, como seus servos, não podemos esperar que coisas não aconteçam conosco também. Afinal, foi-nos prometido que nós seríamos tentados e que teríamos que passar por muitas coisas também. Deus deixou claro que estaria cuidando de nós mesmo quando essas coisas ruins acontecessem e que, graças ao amor dele, ele poderia transformar todas as tristezas em coisas boas ou úteis para o Evangelho. Jesus também nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, que nós não precisamos temer. Podemos ficar tranquilos porque as coisas que Deus deixar que apareçam em nosso caminho vão ser apenas coisas que nós temos capacidade para suportar e provas que nós temos como vencer. Além do mais, mesmo sendo coisas que nós podemos suportar, Deus estará conosco, nos ajudando e nos sustentando nos momentos de dificuldade. O verso 13 diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. A história dessa semana nos mostra de novo os discípulos sendo presos. As autoridades religiosas da época não gostavam nem um pouco da pregação do nome de Jesus e decidiram pôr na cadeia os discípulos novamente, com a ordem de que não devessem mais pregar o nome do Senhor. Mas as autoridades da igreja não estavam esperando por uma coisa. Durante a noite, um anjo apareceu e libertou os discípulos, que prontamente saíram da prisão e já voltaram a pregar o nome de Jesus. O povo confiava nos discípulos e sabia que eles eram enviados da parte de Deus. E não era só as pessoas da igreja que sabiam disso, mas as próprias autoridades da igreja já tinham tido várias provas de que realmente os discípulos não estavam sozinhos. A Bíblia conta que, além de pregações, eles também realizavam curas e que algumas pessoas até ficavam à beira do caminho para que pelo menos a sombra de Pedro pudesse passar por cima delas. Mesmo assim, as autoridades decidiram prender os discípulos. Apenas não contavam que Deus estava ao seu lado e que realmente estava protegendo aqueles rapazes. Assim, mesmo sob ameaça, os discípulos voltaram a pregar e continuaram proclamando o nome de Jesus. As autoridades não gostavam daquilo. Eles deram falta dos discípulos quando foram os chamar para o julgamento, e o mensageiro voltou com uma versão muito estranha do acontecido. Toda a prisão estava normal, os guardas que estavam de serviço continuavam lá e as portas da cela trancadas, mas os discípulos não estavam lá dentro. Assim, foram procurar nas ruas e acharam os dois em pé perto da igreja, falando de Jesus para as pessoas. Proclamavam um nome que aquelas autoridades não queriam ouvir e que desafiava suas crenças. A seita dos saduceus não acreditava na ressurreição e proclamar um Messias que tinha morrido e ressurgido dos mortos era pedir para aquela seita deixar de existir. Então, as autoridades da igreja trouxeram de novo os discípulos para falarem na frente deles, e os discípulos não se sentiram com medo.
Pedro, que uma vez havia negado Jesus, tinha colocado em seu coração nunca mais deixar aquilo acontecer. E agora, na frente das autoridades que poderiam acabar com ele, falava olhando nos seus olhos aquilo que eles haviam feito. Condenou-os pela morte de Cristo e disse na frente deles que eles eram os culpados daquele assassinato. Ainda assim, pregou o evangelho para eles. As autoridades mal podiam acreditar tamanha ousadia daqueles discípulos. Esperavam que ficassem com medo por tê-los ameaçado, mas não conseguiram de modo nenhum. Os discípulos deixaram claro: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. E aquela ordem que eles haviam dado de não mais pregar não significava nada quando o Rei do Universo tinha ordenado o contrário. Aquelas autoridades já tinham todo o plano feito. Teriam prendido os discípulos e acusados da morte de Ananias e Safira, como se eles fossem seus assassinos. Mas Deus não deixou isso acontecer, e apesar da prisão, livrou os discípulos. Mas nós podemos ver em outros relatos de Atos que nem sempre as coisas aconteceram de maneira tão bonita quanto dessa vez. Deus livrou os discípulos e estava sempre com eles, mas houveram várias vezes em que os discípulos apanharam e sofreram muito na mão daqueles que estavam os perseguindo. Mas por que será que Deus permitiu que essas coisas acontecessem? E como os discípulos puderam se manter fortes em meio a tantas coisas horríveis que vinham acontecendo com eles? Tantas pessoas más que vinham os perseguindo e procurando destruí-los? A verdade é que os discípulos tinham claro na mente deles o que era aquilo que estava acontecendo, qual era a guerra que eles estavam lutando. Tinham noção de que se estavam sendo perseguidos pelo nome de Jesus, haviam forças poderosíssimas do outro lado que não queriam que Deus vencesse aquela batalha, muito menos que alcançasse o coração daquelas pessoas. Mas eles tinham fé em Jesus. Sabiam que pelo poder daquele homem que morreu na cruz, eles poderiam continuar sendo firmes, mesmo em meio às perseguições. A maneira como eles lidavam com essas perseguições mostrava ao mundo que Jesus realmente tinha ressuscitado. Não era impossível que houvesse ressurreição, pois aquele homem morto na cruz até hoje estava fazendo milagres e cuidando daqueles que eram seus discípulos. As pessoas e até as autoridades podiam ver que não eram simples humanos atuando ali, mas que um espírito poderoso os acompanhava. Veja que interessante que a Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, os versos 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Os discípulos tinham em mente que muito maior era a glória que receberiam no céu do que os sofrimentos aqui na terra. Valia muito a pena sacrificar a sua vida em nome daquele que tinha, de maneira inocente, dado sua vida na cruz por eles. Por isso, eles lutavam cada dia mais forte. Quanto mais eles viam as perseguições chegando, mais eles tinham certeza de que aquela obra vinha do céu e de que realmente havia uma batalha em andamento. Mas eles tinham certeza que precisavam ser soldados fortes de Cristo para que todas as pessoas tivessem a oportunidade de escolher aquele que morreu por elas. É importante ressaltar que Deus havia verdadeiramente chamado aquelas autoridades da igreja da época para levar a sua mensagem e realmente para ensinar as pessoas a doutrina correta. Mas elas permitiram que o orgulho tomasse conta do coração delas e decidiram que era mais importante a sua fama, a sua autoridade perante o povo, do que realmente a veracidade das coisas que elas ensinavam. Quando finalmente os discípulos começaram a pregar o evangelho puro, incomodou muito que pessoas tão simples e tão pouco estudadas tomassem o lugar daqueles que deveriam ser os ensinadores da lei. Ellen White diz o seguinte: aqueles a quem o Senhor havia confiado a verdade haviam se revelado infiéis. Deus então escolheu outros para fazer a sua obra.
Os líderes infiéis sequer admitiam a possibilidade deles mesmos não entenderem corretamente a palavra, nem que haviam interpretado mal as Escrituras. Disseram: alguns desses mestres são apenas pecadores. Que direito eles têm de apresentar ideias contrárias às doutrinas que ensinamos ao povo? Esse é um perigo que não apenas as autoridades daquela época correram, mas que todos aqueles que são chamados de cristãos correm ao se achar mais sábios do que a palavra de Deus. Eu preciso que você tome muito cuidado. Nós precisamos ser totalmente devotados a Deus, realmente ligados ao Espírito Santo, realmente confiantes na palavra do Senhor, para que nunca permitamos que o nosso orgulho fale mais alto do que o Espírito de Deus. Os discípulos estavam tão conectados com Deus que não permitiam nem que o seu medo, nem que o seu orgulho tomasse conta do ministério, e era por isso que Deus podia agir por meio deles. Toda vez que você tiver uma decisão a fazer, deixe a voz do Espírito Santo falar mais alto do que os seus gostos e do que a sua autoridade na igreja ou como cristão. Lembre-se sempre de que a Bíblia é mais importante do que a nossa mente quer dizer. A Bíblia é mais importante que aquilo que a nossa mente quer fazer. Como diz Pedro, antes importa obedecer a Deus do que os homens, e se não tomarmos cuidado, nossa própria carne pode nos trair, porque a carne não gosta das coisas de Deus. Por isso devemos estar sempre conectados com Deus, ligados ao Espírito Santo, para que as obras feitas em nós sejam de autoria dele e não nossa. Para terminar, eu quero compartilhar com vocês uma frase de um homem chamado Herbert Otto. Estamos todos funcionando numa fração pequena de nossa capacidade de viver plenamente em todo o seu significado, e amar, gostar, criar e aventurar-se. Consequentemente, a utilização de nosso potencial pode tornar-se a aventura mais emocionante de nossa vida. Quanto tempo você tem dedicado a Deus no seu dia a dia? Será que você realmente tem alcançado todo o potencial que Deus te deu para trabalhar na sua missão? Ou será que nós estamos estagnados, esperando que algo de mais interessante aconteça? Os discípulos não estavam sendo perseguidos à toa. Satanás apenas se sentia ameaçado por eles porque eles realmente faziam a obra do Pai. Hoje eu convido você a dar uma olhada na sua vida e ver se realmente o seu serviço para Deus incomoda o inimigo. Deus te deu um potencial incrível e você pode ser uma ferramenta maravilhosa nas mãos do Criador, se deixar usar por Ele e se colocar as suas vidas inteiramente na mão dele e deixar que a opinião dele importe mais do que a de qualquer outro homem. Eu espero você aqui no próximo estudo e até lá!